Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. A nossa aula hoje é a correção das atividades da página 120 a 122. Vamos lá. Primeira pergunta. Explique por que o desenvolvimento das lentes e dos microscópios está intimamente ligado à descoberta e ao estudo das células. Atenção para a resposta. Sabemos que a maioria das células não podem ser vistas a olho nu, somente com auxílio de microscópio. E a descoberta do microscópio auxiliou, ajudou e permite a visualização daquilo que não conseguimos ver a olho nu. Segunda pergunta. As ilustrações abaixo, vamos observar aqui. As ilustrações abaixo, elas nos mostram duas células. Uma célula animal e outra célula vegetal. O que está pedindo aqui? Observe as células. A imagem A é a célula animal, a imagem B é a célula vegetal. Então, com base nessas imagens, responda. Letra A. Qual delas é a célula vegetal? E qual delas é a célula animal? A célula vegetal é a que está representada na imagem B. E a célula animal é essa imagem representada pela letra A. Ok? Basta a gente lembrar que a célula vegetal, ela tem parede celular, ela tem cloroplastos, né? Diferentemente da célula animal. Letra B. Qual é o nome da organela relacionada à fotossíntese? São os cloroplastos. Alternativa C, do segundo. Qual é a estrutura celular das células procariontes que as diferencia das células eucariontes, ou seja, vegetal e animal? É a ausência do núcleo organizado. Nós já sabemos que as células procariontes, elas não têm o núcleo organizado, elas não possuem a carioteca, a membrana que envolve, que define o material do núcleo. Esse material se encontra misturado no citoplasma. Terceira perguntinha. A terceira pergunta. Vamos lá. Indique a associação correta entre as duas colunas. A primeira coluna é a função e a segunda coluna são as organelas. Nós vamos agora relacionar, fazer a associação. Letra A. Responsável pela produção de proteína. Qual dessas organelas são responsáveis pela função das proteínas? Quem é a responsável pela função das proteínas? Vamos procurar. São os ribossomos, o núcleo, as mitocôndrias, os lisossomos ou complexo golgiense? A resposta é aqui na última organela, os ribossomos. São eles que produzem as proteínas. Letra B. Responsável pela digestão celular. Os lisossomos.
Letra B, nos lisossomos. Bora lá. Responsável pela secreção de substâncias para fora da célula. Qual deles que é responsável por isso daí? O complexo golgiense. Letra C. E a D, responsável pela respiração celular, que são as chamadas centrais energéticas. Resposta da letra D é mitocôndria. E a última, que é a letra E, onde se localiza o material genético. O material genético está localizado no núcleo das células. Vamos agora para a quarta pergunta, de observação também. Observe as imagens a seguir, que mostram uma cebola e um corte da folha do bulbo de outra cebola, visto ao microscópio e ampliado cerca de 1000 vezes. Então, nessa primeira imagem, aqui dessa linha aqui, ó, que está mostrando isso daqui, vamos colocar, escrever aí a palavrinha. Você pode escrever no próprio livro aí, ó. Só basta escrever a lápis de forma suave. É o núcleo. Essa outra imagem aqui que está mostrando isso daqui, ó. Vamos escrever aí esse traço aqui, ó, nessa linha. Aí já é a parede celular, né? Parede celular presente nas células vegetais. E essa última daqui, que está mostrando aí na cebola, essa daqui ampliada, escreva aí na linha. Esse daí é o citoplasma, ok? Tá. Vamos ver o que está pedindo aqui embaixo. Se é a mesma resposta que eu já dei. Escreva o nome dos componentes apontado na imagem acima. Já colocamos. A outra, a letra B. Porque na fotomicrografia ampliada não conseguimos identificar outras organelas comuns às células vegetais? Justifique sua resposta. Aqui na letra B do quarto, né? Por que a gente não consegue ver? Porque o aumento do microscópio é de apenas 1000 vezes. E como diversas organelas são estruturas muito pequenas, com apenas 1000 vezes de acréscimo, não é possível visualizar. Só se for bem maior ainda o acréscimo da lente. Tem que ser lente de maior aumento no microscópio. Por isso que a gente não consegue visualizar as outras. Vamos agora para a próxima. Quinta pergunta. De observação também. Observe o esquema a seguir, que evidencia alguns sistemas do nosso corpo. Observe aí, tem vários sistemas mesmo. A perguntinha. A pergunta é: com base nessa ilustração e no conhecimento, responda. Quais são os sistemas representados na ilustração? Os sistemas representados aqui. Observe bem na imagem. Na quinta pergunta, né? Vamos lá, respondendo. Primeiro, coloque sistema cardiovascular, que é esse que está mostrando os vasos sanguíneos, o coração. O outro, sistema urinário. Olha aí, ó, os rins. Deixa eu suspender mais aqui, baixar mais a imagem. Aqui, ó.
Primeiro é o sistema cardiovascular, do coração, dos vasos sanguíneos, né? O outro é o sistema urinário, onde você vê a bexiga, os rins. E a gente ainda pode ver outro sistema também, que é o sistema respiratório. Observe aqui o sistema respiratório. Ó. Nós temos aqui os pulmões, né, que representa, e a traqueia também, a entrada e saída do ar. Então, dá para a gente ver três sistemas bem legível aqui. Sistema cardiovascular, representado pelo coração, pelos vasos sanguíneos, veias, artérias e capilares. O outro sistema urinário, né, pelos rins, olha aqui a bexiga também. E o outro sistema respiratório, que a gente vê muito bem aqui os pulmões e a traqueia aqui. Vamos lá, vamos ver o que está pedindo mais. Na outra perguntinha. Como esses sistemas podem integrar-se para executar uma atividade, por exemplo, como andar de bicicleta? Para andar de bicicleta, qual é a articulação, a harmonia desses três sistemas que nós vimos? O cardiovascular, ele que vai transportar as substâncias para o corpo, como a glicose, e os gases também, o gás oxigênio que está no sangue, para poder dar energia para a pessoa, que são utilizados pelas células, né? E as células também do sistema muscular, que é onde a pessoa está fazendo aquela atividade física, que vão se contrair e relaxar-se, dependendo do movimento dos braços e das pernas, e também do tronco. Aí essas células dos músculos, elas estão se contraindo e se relaxando, de acordo com a movimentação. Ao mesmo tempo, o sistema cardiovascular também, ele vai transportar os produtos que são eliminados pelas células musculares durante toda essa atividade de pedalar. Como, por exemplo, o gás carbônico, que é eliminado, né, pelos pulmões. E isso pelo sistema respiratório. E lá nos pulmões também, acontece as trocas gasosas entre o sangue, né, e o gás carbônico e o oxigênio. Então, é isso daí. Ainda tem a urina também, né? Pelo sistema urinário, que é produzida a urina também, que é eliminada através da bexiga. Enquanto mais a pessoa bebe, mais urina é produzida e mais vontade de urinar, que a gente chama de micção, o ato de urinar. Letra C, do quinto, né? Nós estamos corrigindo o quinto. Quais outros sistemas não, não representados na ilustração também contribuíram para o corpo realizar a atividade de andar de bicicleta? Que outros sistemas colaboraram com isso? O sistema muscular, né, com a movimentação de contração e relaxamento das células, né? O sistema nervoso também, que é formado pelos nossos nervos. O sistema endócrino, que é aquele sistema formado pelas glândulas. Aqui a pessoa transpira muito, sua muito, né? E o sistema digestório também, que fornece alimento para o sistema cardiovascular ter nutrientes, como a glicose, para poder ser transformado em energia. E o sistema esquelético, formado pelos ossos, é ele que vai dar sustentação para o corpo, para a pessoa se equilibrar, ter a forma correta de se posicionar em cima da bicicleta. Ok?
Ainda tem os outros sistemas, só esse daí tá bom. Vamos agora para a sexta pergunta, né? A sexta. Deixa eu colocar aqui. Isso, a sexta pergunta. Parte das células que constituem a pele sempre se renova naturalmente. Como está mostrando aí na imagem, né? Veja, está saindo essa pele já morta. Observe a fotografia ao lado que mostra a retirada de uma parte do tecido que compõe a pele, órgão que reveste o nosso corpo. Letra A, primeira perguntinha. Qual é o nome do tecido que está sendo removido? Esse tecido que forma a pele? Tecido epitelial. Letra B. As células que constituem o tecido que está sendo removido são vivas ou mortas? Justifique sua resposta. As células que estão sendo removidas, elas estão mortas. Elas vão morrendo e novas células vão substituir o lugar dessas células. Mas isso não representa prejuízo nem danos ao nosso organismo e tampouco doença. Isso é natural. Qual tipo, a letra C, qual tipo de tecido está evidenciado nas radiografias a seguir? Observe aqui, tem fratura. Observe aí, ó, nos braços, né? Aí a pergunta: explique por que esse tecido pode se regenerar quando as extremidades da fratura é a quebra, estão dispostas de maneira adequada. O tecido que está sendo evidenciado aqui nas radiografias é o tecido ósseo. Claro, dá para ver que são os ossos do braço, né? E esse tecido, ele pode se regenerar pela multiplicação de suas células, onde elas vão recebendo nutriente por meio dos vasos sanguíneos presentes no nosso sangue. Aí eles vão se regenerando, se reconstituindo. O sétimo. Bora lá. Deixa eu procurar aqui o sétimo. Sétima pergunta. Localize aí no livro de vocês também. Olha aí o sétimo. O tecido sanguíneo, também chamado de sangue, apresenta aspecto homogêneo, quer dizer, um aspecto único. Aí é homogêneo, um único cor, um único jeito de se observar, de se ver. Então, um aspecto homogêneo de coloração avermelhada, como é o nosso sangue, né? Ao ser observado ao microscópio óptico, percebe-se que o sangue é formado por vários tipos de células e por uma mistura de substâncias chamada plasma. É possível separar o plasma dos elementos celulares do sangue por um processo chamado centrifugação. Aí, deixa eu pegar a outra página aqui, que está na outra página. O plasma é constituído principalmente de água, proteínas, sais minerais, hormônio, glicose e vitaminas. Os glóbulos vermelhos, que são também chamados de hemácias, são células sem núcleo, chamadas de células anucleares. São elas que dão a cor vermelha ao nosso sangue. Responsável pelo transporte de gás oxigênio e de parte de gás carbônico pelo corpo. Já os glóbulos brancos, chamados de leucócitos, são células nucleadas, responsáveis pelo sistema de defesa do corpo contra substâncias estranhas e micro-organismos patogênicos. Micro-organismos patogênicos são aqueles causadores de doença, como vírus, bactérias, fungos, etc. Temos ainda fragmentos de células chamadas plaquetas, que participam do processo da coagulação do nosso sangue. Aí a primeira pergunta, e aqui na imagem está mostrando, né? Todas essas estruturas.
Com base nessas informações e no seu conhecimento, responda: qual é o tecido do sangue? Qual é o tipo de tecido do sangue? Deixa eu mostrar aqui a perguntinha toda. Olha, tá vendo? Qual é o tipo de tecido do sangue? Bora lá, respondendo. É o tecido conjuntivo, também conhecido como tecido sanguíneo. Letra B. Escreva o nome dos 4 componentes presentes no sangue e a função de cada um deles. Os componentes presentes no sangue e a função deles, né? O plasma, que é o líquido, né? O plasma, a função dele é de transportar substâncias. Glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de gás oxigênio e de parte do gás carbônico, que é o dióxido de carbono. E isso vai retirando nosso corpo. Os glóbulos brancos, responsável pela defesa do nosso organismo contra aquelas substâncias estranhas e contra os micro-organismos patogênicos. É de defender o nosso corpo. As plaquetas, qual a função delas? Elas participam do processo de coagulação sanguínea, ok? A letra C agora. Explique como você faria para diferenciar uma hemácia de um leucócito? Observando-os ao microscópio. Os glóbulos vermelhos, diferenciando dos glóbulos brancos, né? Os glóbulos brancos, eles têm núcleo. Já os glóbulos vermelhos não possuem núcleo. São células anucleadas. Então, é essa a diferença. Glóbulos vermelhos não têm núcleo, glóbulos brancos possuem núcleo. Ok. Agora, vamos para a síntese. A síntese. Acrescente aos espaços do texto as palavras que aparecem abaixo. Quais são as palavras? Células, hemácias, sustentação, tecido muscular, tecido nervoso, sistemas, células, glóbulos brancos, neurônio, tecido ósseo, contrair e relaxar, tecido sanguíneo, tecido conjuntivo, órgãos, tecidos, corpo humano, movimento e integrada. Agora eu vou pegar o texto lá. Descer aqui para a gente ver o texto, para completar o texto, com aquelas palavras que eu já li. Né? Vamos ter atenção aqui. Isso aqui é muito fácil. Então, vamos lá, completando o texto. O corpo humano é formado por células. Nós sabemos que as células é a unidade básica que forma todos os seres vivos. Então, o corpo humano é formado por células. As células estão organizadas em tecidos. Complete aí. Primeira lacuna, célula. Segunda lacuna, tecidos. Cada tecido desempenha funções específicas no corpo humano. Os tecidos se organizam em órgãos e estes, associados entre si, formam os sistemas. Os sistemas atuam de maneira integrada, de modo a permitir que o corpo atinja um equilíbrio em suas funções. O outro parágrafo. O tecido conjuntivo, completando a primeira lacuna, o tecido conjuntivo engloba vários outros, como o sanguíneo,
o ósseo, o cartilaginoso e o adiposo. Completando aqui, o tecido sanguíneo, sem o auxílio de instrumentos, parece ser uma substância homogênea, mas quando examinamos uma gota ao microscópio, podemos ver os diferentes tipos de células. Podemos ver os diferentes tipos de células. Deixa eu mexer mais aqui. Sim, tipo de células. Cadê? Onde foi? Tá. As hemácias ou glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte. São responsáveis pelo transporte. Estou tentando localizar aqui o texto para vocês. Só um momento. Não, tem que baixar mais. Ok. Cadê? Vários tipos, né? Olha, vou repetir. Esse parágrafo aqui, ó, observa aqui, vou indicar aqui com o mouse, aqui, ó. O tecido sanguíneo, sem auxílio de instrumentos, parece ser uma substância homogênea, mas quando examinamos uma gota ao microscópio, podemos ver os diferentes tipos de células. Aqui, ó, células que o compõem. Aqui, complete. As hemácias ou glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte dos gases. Os leucócitos ou glóbulos brancos, complete aí. Glóbulos brancos auxiliam na defesa do organismo. O outro, uma das funções do tecido ósseo é a sustentação. É a sustentação. A sustentação do corpo e sua principal, aqui, ó, a sustentação do corpo e sua principal característica é a resistência em razão do acúmulo de sais de cálcio entre as células que compõem os ossos. É justamente esse sais de cálcio que dá essa firmeza para os nossos ossos, deixando os ossos mais resistentes. A outra, a capacidade de contrair e relaxar, complete aí. Contrair e relaxar, que possibilita a realização de movimento, complete aí, é a principal característica do tecido muscular. O tecido nervoso, complete aí, composto principalmente de neurônios. A última palavrinha aqui, ó, a completar, neurônios. Deixa eu suspender mais aqui. De neurônios, células muito especializadas têm a função de receber e transmitir as informações captadas pelo organismo, pelo ambiente e do nosso corpo. Então, meus amores, era essa a nossa correção. Tchau, meu abraço.